enquanto vocês não romperem o cordão umbilical com a mãe de vocês, vocês não vão nem prosperar financeiramente, nem ter sucesso profissional e muito menos sucesso amoroso. Eu sou Morgana, sou psicóloga e hoje eu já vim no famoso Casos de Família. Você já viu aquela mãe ou aquele pai extremamente controlador? Ele quer decidir o que o filho faz de faculdade, ele quer decidir a carreira do filho, ele quer dar pitaco no companheiro ou na companheira da filha. Parece que ele quer que o filho seja uma extensão de si. Ele não cortou o cordão umbilical. E essa pessoa acaba se tornando, né? Se ela não bate de frente, se ela não se impõe, ela acaba se tornando quase o coadjuvante da própria vida. Ela fica extremamente insegura, não tem boca pra nada, não consegue resolver absolutamente nada na vida dela. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Se você é assim, se você tem esse problema, deixa aqui nos comentários. E já aproveita e se inscreve pra gente continuar batendo papo. E hoje eu trouxe uma história de uma deusa que viveu uma situação muito semelhante. E que nessa história ela consegue romper com esse padrão de dominação e submissão que ela tinha com a mãe dela e se tornar rainha de si mesma, rainha do seu próprio reino. Quem vocês acham que é? Deixa aqui nos comentários, vamos ver se vocês acertam. Hoje eu vou trazer a história da Perséfone. A Perséfone, ela é uma deusa grega e ela é associada tanto à primavera, ao florescimento, da colheita, a fertilidade, mas também ela é a rainha do submundo, ela é esposa de Hades. Então, ela é uma deusa dupla, cíclica, no sentido que ela tem uma fase onde ela está rainha da primavera e uma fase onde ela é rainha do submundo. E isso é muito importante nessa história, porque tem muito a ver com esse processo de crescimento. Vamos seguir a história. É uma deusa chamada Deméter e ela, eventualmente, teve filho com Zeus. Ela não queria ter relações com Zeus, ela não queria ter esse filho, mas quando surgiu Perséfone, que na época se chamava Coré, ela se apaixonou pela menina e a vida dela girou em torno dessa criança. Então toda a existência dela estava relacionada ao ser mãe. Ela não tinha mais hobbies, ela não tinha mais vida. Toda a sua realização era para com aquele bebezinho. Só que Coré, como toda criança, começou a crescer. E conforme ela foi crescendo, ela foi despontando uma beleza estonteante, que chamou a atenção de praticamente todos os deuses, inclusive incomodando até Afrodite, porque ela era realmente muito bonita. Só que isso fez com que a sua mãe ficasse completamente surtada e paranoica, porque ela não queria que a filha se decepcionasse nos relacionamentos. Ela não queria que a filha saísse de casa. Então qualquer investimento que fosse em direção a Coré, Deméter já vetava. Dramática. Quem nunca viu uma mulher, né, que acaba colocando a maternidade como ponto principal da vida dela? Voltando à história. Um dia, Afrodite chama Ártemis e Coré para colher flores. Junto com seu filho Eros, né? Então elas estão lá colhendo flores e assim, misteriosamente, começam os abalos sísmicos na Terra. E aí, Hades, que nunca sai de casa, como um bom, né, uma pessoa tímida, emo, gótica, trevosa, não gosta de sair de casa, não gosta de socializar, né? Só vai nos rolês de família porque é obrigado, senão não ia. Então ele começa a ver esses abalos sísmicos e ele vai ver o que está acontecendo. E aí ele vê Coré pela segunda vez. E aí ele fica lá admirando de longe, porque obviamente uma pessoa tímida, um homem tímido não ia chegar na mulher assim, né? Enfim. E aí entra Afrodite, né? Que cochicha ali pra Eros e acaba flechando o casal. E aí Hades, apaixonadíssimo, pega Coré e leva pro submundo. Pausa dramática. Na versão original, Coré é raptada. Mas vamos falar a verdade, quem conhece adolescente sabe
Pergunta pra qualquer adolescente, se ela visse um cara gótico, misterioso, sombrio, que não se mistura, que tá sempre ali indiferente, se ele olhasse mais firme pra ela, ela não ia correndo beijar esse cara? Exatamente a Bella e o Edward, da Grécia. Você acha que uma adolescente não ia pegar um cara trevoso desse e não ia querer dar uns beijos, não ia querer dar um perdido na mãe pra beijar? Ah, fala sério, né? Rapitada. Ah, tá bom. Quem não conhece adolescente que conta essas histórias, né? Enfim. Gente, Deméter ficou desesperado, porque foi atrás da sua filha, né? E não achou ela em lugar nenhum. A Terra não fala nada, Afrodite fingiu que nem viu, Artemis tá sempre olhando pra si mesmo, não tá nem aí mesmo. E aí, Deméter começa a ficar completamente maluca. Até que ela vai pra Zeus e pede ajuda. E fala, Zeus, se eu não tiver minha filha aqui comigo, eu não vou mais fazer trabalho nenhum. Eu quero minha filha agora, sabe? Pai separado, já começou a treta, né? E aí eles vão pedir ajuda pro grande fofoqueiro da Grécia pra ver se ele sabia de alguma coisa. Obviamente o Hermes. E aí Hermes fala, eu sei onde que eles estão. Eu vi, já fulano falou pra ciclano, ouvi uma história assim, né, por alto, que os dois foram vistos ali no submundo com Hades. Ela falou, com Hades? Com aquele cara? Não, eu não vou deixar minha filha com ele. Ele faz pacto com o demônio. Ele é estranho, ele é esquisito. Até parece que eu vou deixar a minha princesinha com aquele cara. Ele parece um vampiro, Deus me livre. Deus me livre, que no caso sou eu, né? Eles vão pro submundo. Mas aí Zeus fala, bom, a gente consegue resgatar ela desde que ela não tenha aceitado absolutamente nada que Hades tenha oferecido pra ela. Aí beleza, eles foram pro submundo. E aí lá eles encontram Perséfone, já totalmente diferente, né, com uma postura de rainha, comendo uma romã, assim, lindíssima. E aí a mãe fala, como que você comeu essa fruta? Como? Ela fala, mãe, mas pô, eu já sou uma adulta. Ele não é tão ruim assim. Ele é bonito, ele é charmoso, ele me trata como uma rainha. No Olimpo, eu só sou uma menininha. Aqui, eu sou dona do meu lar. Então eu não vou voltar com você. E aí, gente, Deméter faz o que uma boa mãe narcisista faz. Ela faz drama. Perséfone não voltar pra casa, ninguém vai comer. Ela deixa de cuidar das colheitas, as plantas não florescem mais, a terra começa a morrer. Se torna um inverno eterno devido à depressão dela, ou manipulação, no caso eu acho que é manipulação mesmo. O casal, vendo a situação do mundo, fazem um pacto, onde Perséfone fica 6 meses com a mãe e 6 meses ela fica com seu marido. Quando ela vai para sua mãe, tem a primavera. E aí no cume do processo que elas estão juntas, ao verão, quando Perséfone volta, aí Deméter cai em depressão e começa a se relapsa. E aí começa a ver outono e inverno. E aí esse é o mito de como surgem as estações lá na Grécia. Apesar de ser um mito bobinho, ele é muito profundo, porque ele vai trazer, primeiro, essa relação mãe-filha, que é uma relação que por si só já traz algumas feridas primordiais. A gente tem o processo da maternidade e a gente tem um rito de amadurecimento, de crescimento de uma mulher, né? Então a gente vai olhar esses aspectos com mais profundidade. Vou começar pela Deméter. A Deméter é uma mulher que sofreu muito. Como eu comecei falando, ela sofreu um abuso de Zeus. Ela não queria ter esse filho. Ela sofreu um abandono desse pai, porque ele teve uma relação com ela sem o consentimento dela e depois volta para a esposa e ela fica sozinha com a Perséfone, né, para cuidar dessa menina. E o que acontece? Quando tem essa ferida, esse sofrimento dessa mãe, por muitas vezes essa mãe começa a nutrir uma série de ressentimentos sobre as figuras masculinas, e que é natural, né? A gente tá falando de um processo de trauma que ela passou, e ela começa a projetar isso na relação com a filha. Então, ela começa, através da educação que ela transmite, através dos valores que ela transmite, a passar uma série de ações e, enfim, de toda a dor que ela viveu nessas figuras para a filha. E essa filha cresce com medo
enorme desse masculino, com um medo enorme desse outro, né? Tá falando de uma figura que foi extremamente traumatizada. Então ela nunca conseguiu se envolver com outros deuses de novo. E aí o que acontece? A sua vida passa a ser em função da filha. Então ela começa a constituir uma nova identidade na qual ela se identifica totalmente com esse arquétipo da mãe. Quantas mulheres não têm isso, né? A partir do momento que nascem os filhos, morreu a mulher e a vida dela começa a se tornar em função da maternidade. Em um momento da vida do bebê, isso é extremamente saudável. Que é bem no comecinho, quando o bebê ele é extremamente dependente dessa mãe. É importante que essa mãe faça esse movimento de simbiose com esse bebê, até para ela poder cuidar desse bebê, porque ele não fala, ele não se expressa. Então é importante que ela tenha essa regressão, esse colamento com esse filho, para que ela consiga suprir todas as necessidades. Só que qual que é o problema? Existem mães que não conseguem fazer o corte depois. Elas continuam nesse movimento simbiótico, né? Tem até um vídeo muito legal que chama O Cordão. Eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui pra vocês. Mas ele é muito interessante porque fala justamente disso. Essa mãe, ela não consegue fazer esse corte com esse bebê. E ela começa a não só nutrir em demasia esse filho, de cuidar dele exageradamente, mas também de se tornar dependente dessa relação. Então, ao mesmo tempo que essa mãe cuida muito bem desse bebê, ela também faz com que ele se torne completamente dependente dela. E aí, ela faz tudo por ele, ela toma decisões por ele, ela resolve os problemas por ele. E aí é uma criança que acaba sendo extremamente mimada, mas extremamente frágil. Então, é uma criança que não tem boca pra nada. É uma criança extremamente insegura. É uma criança extremamente ansiosa. Por quê? Porque ela não criou essa resiliência. Ela não se frustrou. Ela não foi explorar o mundo, quebrou a cara, machucou o joelho. Não, ela não teve essa oportunidade. Então a ideia de falhar, a ideia do novo é extremamente assustadora. Então começa a ter crianças extremamente adoecidas, extremamente medrosas, extremamente inseguras. E aí é natural que essas crianças também comecem a moldar uma personalidade que esteja em função de agradar essa mãe. Então você percebe o quanto que vai adoecendo? Então a Deméter, ela é uma mulher que está extremamente adoecida e começa a ter uma relação simbiótica com a Coré, que ela não permite que a Coré cresça, que tenha amigos, que floresça, que tenha ideia própria. E aí Coré é uma menina extremamente alienada, extremamente bobinha, né? E aí o que acontece? Olha só que interessante, né? Coré se apaixona, vai viver a vida dela, só que Deméter não aceita isso. E ela deprime. Primeiro que ela vai tentar interromper esse relacionamento, né? Quantas mães não fazem isso, né? É muito interessante que tem rodado bastante na internet aqueles vídeos de chá revelação, né? E a gente vê isso claramente da mãe tentando interferir, entrar no chá de bebê, abraçar o filho, como se ela tivesse grávida. Ela não respeita aquele momento da mãe, da criança, o protagonismo. Ela quer ser a protagonista da história. Não que ela não esteja feliz pelo filho dela, mas não é esse momento, né? Ela não parabeniza o casal. Você vê que ela quer tomar o lugar da nora, né? E a gente vê isso muito, em muitos casos, né, dentro do consultório, né? Eu lembro de uma usuária que eu atendia, que o filho dela queria ficar com a ex, e eles brigavam, tinham uns conflitos lá, mas eles se gostavam. Mas ela sofria muito porque ele escolhia ficar com ela, com a mulher, e não com ela, que era a mãe que cuidou, né? Então pra ela falava com um ódio, que era como se o filho vivesse a vida dele, né, escolhesse o que ele quisesse escolher, era um sofrimento muito grande, como se ele estivesse ferindo ela, né? E ela fazia altos dramas, né? Fazia chantagem. E aí, olha só como é adoecedor, né? Enquanto essa mãe não consegue nutrir a si mesma, ela vai vampirizando esses filhos, né? Pensando do lado do Hades, né? Meu Deus, eu tô lá e minha sogra tá lá enchendo o saco. Né? Mas você vê isso muito nos conflitos de casais. Por quê? E não é só mulher que faz isso, não. Tem homens que também fazem, né? Porque são
São pais, são mães que não conseguem nutrir a si mesmos, que não fizeram esse movimento de individuação, né, de cuidar de si, de nutrir as próprias questões, e começam a projetar nos filhos como se os filhos fossem extensão de si, que tem que suprir as suas necessidades primordiais, né, que tem que fazer exatamente o que eles julgam que seja bom, né, e isso vai adoecendo os filhos e vai criando uma relação completamente adoecedora, né. Você passa por isso, né? Se sim, conta pra gente aqui, pra gente ter uma noção, né? Maternidade mal trabalhada, né? Ela também pode ser extremamente adoecedora tanto pra mãe quanto pro bebê. E é por isso que você precisa também, mãezinha, cortar o seu cordão umbilical. O seu filho precisa crescer, mas você também precisa se tornar um indivíduo, né? Você precisa nutrir suas coisas, você não pode querer se realizar através do outro, porque o outro não te deve nada, né? A sua felicidade depende de você. E aí o que acontece? Você está constituindo a sua identidade totalmente com relação a uma identidade, a uma figura, a um posto, né? Que obviamente ele é eterno, porque você vai ser mãe até o final dessa vida, você vai ser mãe daquela criança, mas tem data de validade esse período de dependência onde você vai ter que se dedicar totalmente a esse filho. E quando você coloca sua identidade totalmente naquilo, a partir do momento que essa criança cresce e vai embora, você vai adoecer. Porque você vai sentir um vazio muito grande, você vai sentir uma dor muito grande. E aí? Né? Então, Chuchu, você precisa, isso vale para os dois, você precisa cortar esse cordão umbilical, você precisa deixar seu filho pro mundo, porque senão você vai enlouquecer. Você vai ficar doida. Do ponto de vista da Perséfone, da jovenzinha. Então ele fala do processo de crescimento, de como a Coré, ela sai dessa menininha inocente e ela se torna rainha de si mesma, que ela banca as próprias decisões. Apesar do mito inicial, ele vai falar de um rapto, é interessante porque que é um rapto. Tem a questão cultural também dos gregos, porque isso era extremamente comum na época, mas se a gente pensar agora do ponto de vista mitológico, todos os personagens, eles são partes daquele mesmo ser. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de um rapto, a gente tá falando de dois processos. Primeiro, é a Afrodite que está desencadeando isso, né? Então, quando a gente se apaixona, né, a gente perde um pouco o eixo, a gente perde a nossa racionalidade, né? Como se a nossa racionalidade fosse raptada. E a gente entra num processo de céu e inferno, de altos e baixos. Mas que, quando o amor ele é verdadeiro, né? Quando é superado esse estágio de paixão, leva a gente a um estado de plenitude muito grande, né? Ela era uma menina extremamente ingênua, que cresceu com uma mãe que não deixava ela viver. Então ela não podia sair, ela não podia conversar com outras pessoas, ela não podia namorar, ela não podia fazer absolutamente nada. Então ela cresceu com uma menina extremamente insegura, extremamente ingênua, extremamente passiva. Ela não tinha boca pra nada. Tudo que a mãe falava, ela catava. Vários momentos no mito você não sabe o que ela queria de fato. E isso tem muito a ver quando a gente cresce com esse tipo de relação com esses pais extremamente autoritários, né? Aprendo a criar um personagem para me moldar aquilo que eles querem, até para evitar crítica, né? Para evitar conflito. Porque normalmente esses pais, eles fazem como a Deméter, né? Quando eles não têm aquilo que... Quando você não dá aquilo que eles querem, eles fazem greve de silêncio, eles não te respondem, eles manipulam, fazem chantagem. Então é extremamente cansativo conviver com pessoas assim, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa aprende a se moldar para fazer o que o outro quer para evitar a fadiga, para evitar o conflito. Só que isso vai fazendo com que a pessoa fique progressivamente, né, extremamente ansiosa, extremamente insegura, né? Elas vão absorvendo esses padrões geracionais, muitas vezes sem nem questionar, né? Por exemplo, essa questão dela se afastar dos homens, né, sem conhecê-lo, porque pra mãe dela foi difícil, então pra ela seria também. Quando ela se apaixona, algo muda dentro dela. Mas pensando que todos os elementos fazem parte dela, Hades não é o deus do submundo? O que o submundo representa nas histórias?
o nosso inconsciente. Então, a partir do momento quando ela olha, quando ela tem acesso ao seu inconsciente, que traz a consciência, ela toma um susto e ela cai no Hades. Quando ela olha os seus aspectos inconscientes, ela começa a perceber tudo aquilo que ela ignorava. Primeiro, que ela era manipulada pela mãe, que ela não tinha escolhas, que ela não tinha boca pra nada, que o pai dela foi ausente, né, que ela não tinha referência nenhuma, sempre estava em função de agradar o outro, que ela não tinha voz. Então, quando ela começa a se defrontar com os aspectos inconscientes que estão representando pelo Hades, que poderia ser muito bem o Animus, que é esse aspecto masculino do nosso inconsciente, quando nós somos mulheres, né? Tem aquele aspecto, uma figura feminina e um aspecto representante do masculino. Então, quando ela vê esse representante desse masculino ali, né, personificado pelo Hades, né, ela começa a observar tudo aquilo, né, que ela ignorou em si anteriormente. Quanto de nós, por exemplo, quando a gente vai ter o nosso primeiro relacionamento, ou quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente começa a ver no outro questões que eram nossas. Então, problemas com os nossos pais, problemas com os nossos amigos, as nossas inseguranças. Por que isso acontece? Primeiro, porque os homens e as mulheres que a gente vai procurar como parceiros tomam como referência, como modelo, o nosso modelo internalizado de homem e de mulher, que vem de quem? Do nosso pai e da nossa mãe, das nossas figuras de cuidado. Nossa, Morgana, mas eu não, jamais que eu ia querer alguém como meu pai ou como a minha mãe. Você vai usar eles como modelo, como um antimodelo, mas vai, entende? Então sempre vai ter aquele referencial. Às vezes, se a gente não toma consciência dessas próprias relações, a gente vai, né, dessas questões que a gente teve com essas figuras, a gente vai procurando resolver isso com outras pessoas em outros corpos. Eu até brinco, né? Tem coisa que a gente quer resolver na cama que a gente deveria resolver no divã. Procurar num parceiro um pai que supra esse amor que faltou, né? Ou uma mãe que seja mais compreensiva e pega uma parceira que é extremamente amorosa. É culpa da pessoa? Claro que não. Existe uma dor ali que ela precisa olhar, que ela precisa trabalhar. E a partir do momento que ela começar a trabalhar com essas questões internas, ela consegue romper com esse processo, que é exatamente isso que a Persephone está falando. Então, a partir do momento que ela se apaixona pelo Hades, ela começa a ver projetado nele aspectos inconscientes que ela não queria ver. E quando isso acontece, ela cai no inferno, que é o inconsciente. Isso nada mais é que um rito iniciático. Quando ela encontra essa contraparte e começa a ver aspectos de si projetados nele, ela começa a fazer um trabalho interno de rever essas questões, de elaborar essas dores, de chorar essas dores, de elaborar esse abandono desse pai, de elaborar essa relação com essa mãe, né? E aí, a partir desse processo que ela faz de olhar para o inconsciente dela, de olhar para esses traumas dela, chega um momento que ela come a romã. E o que isso significa? Isso simboliza, para algumas figuras, simboliza, né, a romã, esse vermelho, né, pode ser até o sangramento, né, no sentido de ela saiu daquele estado de menina e agora ela é uma mulher, né, e dona de si mesma, mas também simboliza o fruto. Em vários mitos vão simbolizar a sexualidade. E aí, o que a sexualidade está falando aí? É a união do aspecto masculino e feminino dela. Ou seja, é a união dessas partes dela que foram perdidas, né? A partir do momento que ela consegue fazer esse trabalho inconsciente, ela consegue fazer esse processo de individuação, onde a sombra dela está em contato harmônico com o seu ego, tem uma autonomia, consegue ter mais, trabalhar as potencialidades dela ao máximo. Então ela sai de uma criança ingênua e começa a ser uma mulher, começa a olhar para as nossas dores, a olhar para a gente mesmo, a olhar para as nossas figuras e a romper com esses cordões umbilicais. Aí sim a gente consegue ser dono de si mesmo.
E aí olha só que interessante, né? A partir do momento que Perséfone, ela consegue sair do jugo dos pais e começa, é coroada como rainha, vem o mundo querendo que ela volte. Que ela volte a ser ingênua, que ela volte a ser passiva, que ela volte a estar naquele estado de inconsciência, né? E aí o que ela faz? Ela diz, não, eu não vou voltar. E aí vem a mãe fazendo toda uma chantagem emocional. Decide não voltar totalmente, né? Ela decide permanecer um momento no mundo, mas depois é voltar ao seu marido. O que isso significa? Pode ficar totalmente imerso no nosso mundo interior. Em algum momento a gente vai ter que ir no mundo exterior, né? Só que quando a gente é dono de nós mesmos, quando a gente sabe quem a gente vai para o mundo externo, mas a gente não se perde nele. A gente já não é mais dominado, porque a gente tem esse retorno pra gente mesmo. Ela não se perde mais no papel da filha perfeita, porque ela está conectada com o seu inconsciente. Então ela não se perde mais no papel de filha, porque ela sabe quem ela é. Ela já é rainha do seu mundo interior. A gente fazer esse corte para que a gente consiga ter domínio da nossa vida, porque senão a gente vai se identificar com os personagens e a gente não vai conseguir crescer, né? Quando eu tô muito identificado com o papel da filha, eu não consigo ter voz, eu não consigo ter autonomia. E é isso, criança não faz dinheiro, criança não faz sexo, ou seja, criança não namora. Então, se eu tô muito identificado com o papel da filha, de criança, de infantilidade, eu não consigo ter minha própria família, eu não consigo ter meu próprio trabalho, eu não consigo ter a minha própria independência. A partir do momento que eu cresço, que eu me desenvolvo, que eu vou pro mundo, né, eu sou uma adulta, eu preciso ter escolha, eu vou frustrar pessoas, eu vou me impor, né, e eu vou também quebrar a cara muitas vezes, mas eu vou pagar esse preço, né. Quando eu tô muito identificado no papel da filha, né, eu também tenho esse lugar, né, de também sempre delegar pro outro a responsabilidade da minha vida, né, eu nunca assumo a responsabilidade pra nada, eu também tô sempre jogando a culpa pro outro, tô sempre no papel de vítima. Consegue ter domínio de todas essas faculdades mentais, ela consegue ter domínio sobre ela mesma. Ela se torna uma adulta. E aí ela tem força de romper com essa mãe. Mas, perceba, mesmo ela rompendo com essa mãe, né, essa mãe tá sempre ali, querendo sugar. E essa mãe, ela não é só a mãe em si. Pode ser um trabalho, pode ser a família, pode ser a sociedade mesmo, né? Porque essa mãe está representando essa relação com o externo, e é uma relação com esse externo que quer te engolir. E muitas vezes a gente precisa saber se impor, saber colocar esse limite, né? Saber estar ali na relação com o outro sem se perder de si mesmo, né? Voltando à pergunta inicial. Por que é importantíssimo a gente cortar o cordão umbilical pra gente se desenvolver? Porque enquanto eu não tenho autonomia, enquanto eu estou identificado com o papel da filha, de criança, eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu também não consigo escolher coisas que estão mais alinhadas com os meus valores. Eu vou estar sempre servindo aquele outro. Então eu não vou conseguir escolher um relacionamento que seja significativo, eu não vou conseguir escolher um trabalho que faça sentido para mim. E por isso que é importante a gente romper o cordão umbilical com os nossos pais, para que eu consiga criar essa autonomia, essa independência, essa maturidade. E o que é romper esse cordão umbilical? Não é só sair de casa, é eu realmente entender aquilo que vem dos meus pais, né, aquilo que é tradição, aquilo que foi introjetado dentro dessas relações, e aquilo que é meu. Aquilo que é dos meus pais e que faz sentido para eles, mas que não faz sentido para mim, eu agradeço o cuidado, mas eu não absorvo, né? E aí eu consigo fazer essa separação do que é meu e do que é do outro. E aquilo que faz sentido, aquilo que me potencializa, eu introjeto. A importância da gente fazer essas separações pra gente conseguir se tornar uma adulta plena, uma adulta consciente, uma adulta que consegue tomar as próprias decisões. Também fala da importância da gente saber os ciclos, né?
de saber matar aquilo que não serve mais, jogar fora e renascer, né? Porque a potência do feminino é justamente esse potencial cíclico de morte, vida e renascimento. A gente precisa saber o momento de quem que entra na nossa vida e o momento de deixar as coisas irem embora. Porque às vezes a gente fica ali também segurando uma coisa e aquilo já não faz sentido mais, né? Por exemplo, Deméter congelou no tempo, né? Ela não percebeu que ela já não era mais... ela não se despediu desse papel, ela cristalizou nesse papel, por isso que ela adoeceu. A gente precisa se despedir dos papéis, das pessoas, dos lugares, né? Para que a gente possa florescer. É esse que o mito ensina. Então olha só, quanta coisa que a gente observa uma historinha boba que poderia ser do Crepúsculo, mas que tem uma profundidade muito grande. E a cada vez que eu escuto, que eu leio essa história, eu vou pensando mais coisas, vou sentindo mais coisas. E eu acho que isso é o legal dos mitos, das histórias, né? Quando a gente não lê só como uma historinha bobinha, mas quando a gente começa a se conectar com ela, a gente consegue trazer muito conhecimento para nossa própria vida. Então, minhas lindas meninas, vocês são mais Perséfone ou vocês são mais Deméter? Vocês são a Perséfone ingênua que ainda tá no papel de vítima, ou você já tá se colocando como dona e proprietária da sua vida?